O mercado de fundos imobiliários segue desabando no Brasil, já foram mais de 8% desde o último topo. E é por causa dessas quedas que muita gente já está falando que é uma grande oportunidade. Despencada do IFIX é uma oportunidade. Analista alerta para possível rally de fim de ano, inclusive para fundos imobiliários específicos. BTLG de volta ao topo, alta da Selic abre a oportunidade. Será que eu também, a gente aqui do time do Clube do Valor, passou a aportar pesado em fundos imobiliários? Será que chegou a hora de todo mundo comprar pesado? E como é que você vai saber a hora certa de comprar e de vender fundos imobiliários? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente segue olhando para o mercado de fundos imobiliários, vendo coisas assim, ó, tipo o HGBS caindo ali praticamente 15% do começo do ano para cá, o MXRF caindo mais de 12%, o VISC11 caindo mais de 16%. E a gente vem falando sobre isso aqui no canal algumas vezes, mas eu não posso deixar de te lembrar o porquê que está acontecendo. A primeira razão é o receio do mercado com a taxa de juros do Brasil, que recém subiu, né? A gente bateu 11,25 ali, subindo 0,5 de uma vez só, o que é o maior aumento desde maio de 2022. E muita gente ainda fala que pode subir ainda mais, para mais de 13% a Selic. E aí é natural que com a Selic mais alta, os ativos de risco acabem caindo um pouco mais, principalmente porque existem custos de oportunidade que começam a aparecer, por exemplo, a renda fixa que está pagando IPCA mais 7. Aí muita gente olha para isso aqui e fala, poxa, eu vou investir em renda fixa, por que eu vou estar em fundos imobiliários? Além disso, a precificação dos ativos muda, eu já te expliquei isso aqui também em outros vídeos. A maior parte do mercado, quando vai fazer a conta de qual é o valor justo de um ativo, ele usa essa fórmula que está aí na tela para vocês, que basicamente pega todos os fluxos de caixa futuro de uma empresa, de um fundo imobiliário e traz a valor presente com uma taxa de desconto. Toda vez que a Selic está mais alta, a taxa de desconto desse valor é muito maior. Ou seja, a valores atuais, a empresa, o fundo imobiliário fica menos valorizado assim que a expectativa da Selic sobe. E aí o questionamento que surge é, será que essa precificação que o mercado está fazendo está justa, está certa, está errada? E é aí que entram comentários de profissionais como o Rodrigo Abud, da VBI Real Estate, que a gente também já falou aqui no canal. Ele fala, um shopping muito bem alugado e vendendo bem, um galpão logístico que mantém seus fundamentos em um prédio da Faria Lima, não vão perder 15% do seu valor por causa de uma reunião do Copom. Ou seja, ele está dizendo ali que o mercado muitas vezes dá uma emocionada e desvaloriza demais o ativo quando não deveria. Aí fora isso, fora a alta da taxa Selic no país, a gente ainda tem as preocupações com as contas fiscais do Brasil, que afinal de contas, enquanto o governo gasta muito mais do que arrecada, a expectativa é que a inflação não baixe e que a Selic suba ainda mais. E aí a gente vai vendo casos reais como o do HGBS, com um desconto de 13% atualmente em relação ao seu valor justo. E a gente está falando do terceiro maior fundo de shoppings do Brasil, que tem vários shoppings espalhados pelo seu portfólio, como é o caso ali do Shopping Jardim Sul lá em São Paulo, o Shopping Penha lá em São Paulo também, e ele tem imóveis espalhados pelo Brasil inteiro. Ou o caso do VISC11, esse que é o segundo maior fundo imobiliário de shoppings do Brasil e que está com desconto ali na cota de 21%, abaixo do seu valor justo. Então são vários também shoppings aqui no portfólio desse fundo, e aí você fica se perguntando, poxa, será que a gente vê esses shoppings valendo, tendo um valor patrimonial de R$100, eu posso comprar eles a 79 aqui? Será que isso está justo mesmo? Ou será que é bom demais para ser verdade? E mais ainda, será que foi tudo isso, essa queda inteira dos fundos imobiliários, que fez com que a gente aqui no Clube do Valor investisse mais de 17 milhões de reais só nos últimos 3 meses em fundos imobiliários? É isso que a gente vai ter que responder. Até porque dúvidas como essas aparecem na cabeça do Fábio, por exemplo, de qual é a hora certa de comprar e de vender um fundo imobiliário. Esse investidor já apareceu aqui no canal algumas outras vezes, mas ele tem um portfólio de mais de 3 milhões de reais só em fundos imobiliários. E quando a gente olhava para os fundos específicos da carteira do Fábio, a gente via vários fundos setipados de risco muito maior e principalmente uma concentração muito grande em alguns poucos fundos. Então imagina lá que você é um cara com 20 fundos imobiliários na carteira, mas quando você vai ver a representação financeira mesmo de cada um, você tem 3 ou 4 ali que, se eles caírem, eles puxam a carteira como um todo para baixo, porque o peso neles é muito grande. E aí era justamente por isso que o Fábio estava na dúvida se ele deveria comprar ainda mais pesado esses mesmos fundos para aumentar a concentração, porque eram os fundos bons, ou se ele deveria vender uma parte deles, distribuir para outros fundos. Será que não tem uma oportunidade melhor que ele não esteja vendo no mercado? Afinal de contas, a gente está falando de um mercado de mais de 500 fundos imobiliários diferentes, e é natural que seja assim. O Fábio, ele é um empresário do ramo de tecnologia, ele tá todo dia trabalhando na empresa dele, não tem tempo para ficar acompanhando o mercado financeiro, não tem uma estratégia muito bem definida que deixa ele seguro na hora de investir. E aí foi justamente por isso que ele passou por uma consultoria gratuita conosco aqui do Clube do Valor e encontrou uma forma exata onde ele hoje não tem mais dúvida nenhuma de quando ele deve comprar um fundo imobiliário e quando ele deve vender. E o mais legal é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como o Fábio participou. A gente vai tirar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para investir na tua carteira de investimentos de forma
forma individual. Usando estratégias comprovadas, a gente vai te fornecer um plano estratégico de como é que você pode investir cada vez melhor. Para você participar de uma consultoria gratuita conosco, é só fazer a leitura desse QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você ou clicar no link da descrição do vídeo, se inscreve lá, gasta 30 segundos da tua vida para preencher um formulário que vai aparecer e a gente vai entrar em contato com você. Beleza, então os fundos imobiliários estão caindo, tem vários fundos que estão caindo ainda mais, mas só porque caiu, será que é hora de comprar? E a resposta é não, não é assim, não é só porque caiu que é hora de comprar. Até porque se assim fosse, você ia ter que comprar nesse momento a maioria dos fundos imobiliários do Brasil inteiro. Só para vocês terem uma noção, o mercado de FIIs hoje conta com 577 fundos, segundo o Status Invest. E no último mês, menos de 40 fundos com liquidez acima de R$1 milhão ficaram com uma variação positiva. Ou seja, menos de 10% do mercado está subindo num período recente. Então, novamente, se você fosse comprar só porque os fundos caíram, você tinha que comprar mais de 500 fundos imobiliários diferentes. Praticamente todos os setores seguem em baixa. Aí aqui a gente já barra numa dúvida. Então é isso aí, tem vários caindo, mas não é para comprar todos. Quais eu vou comprar então? E sem falar que existe uma questão matemática importante de quanto um ativo caiu e quanto ele precisa se recuperar depois daquela queda só para você ficar no 0 a 0. Essa imagem aqui do pessoal lá do Clube dos Poupadores mostra isso muito bem. Um ativo que caiu 50% da sua cotação, ele precisa só para voltar para o 0 a 0 valorizar 100%. E quanto mais esse ativo cair, um ativo que caiu 70%, ele precisa voltar 233%. Um ativo que caiu 80%, então ele precisa voltar 400% ali só para o 0 a 0. Então assim, comprar só o que caiu porque caiu é perigoso. Afinal de contas, depois de uma queda de 50% de um ativo, basta ele cair outros 50% para a queda total ser de 70%. E isso pode acontecer pra caramba. Ah, Felipe, mas normalmente depois que um ativo cai demais, ele tende a se valorizar. Epa, essa crença aqui ela não é verdadeira. A gente fez um teste no mercado de ações para comprovar que isso não existe. A gente resolveu testar quais foram as ações do mercado de ações que caíram mais em termos percentuais em 2022. E aqui a gente chega numa lista com todos os nomes e todas as variações para baixo. E aí a gente tentou responder, tá, quanto é que elas subiram no próximo ano, né? Porque já que as ações que caem muito tendem a se valorizar mais, elas deveriam se valorizar. E na verdade, para a maioria dos casos, não foi isso que aconteceu. No ano seguinte, em 2023, boa parte, a maior parte dessa empresa seguiu o seu fluxo de queda novamente. Boa parte delas caindo bastante. E mesmo as empresas que se recuperaram, como foi o caso da IRB aqui, que subiu 71% no próximo ano, ela não ficou nem de perto próximo de recuperar a queda que ela tinha tido no ano anterior. E isso se repetiu para praticamente todas as empresas, mesmo as que subiram. Ou seja, o caminho nunca é comprar um ativo só porque ele caiu. E como é que faz então para saber sempre a hora certa de comprar e de vender um ativo? E por que aí no Clube do Valor vocês estão aumentando a posição em fundos imobiliários? Bom, para você responder isso com muita clareza, você precisa de dois grandes passos. O primeiro deles é ter uma macroalocação muito clara na tua carteira, que nada mais é do que definir as proporções e classes de ativos com métricas muito bem definidas de que você quer ter na sua carteira. Seja você um cara mais conservador, que, por exemplo, vai investir ali 70% da sua carteira em renda fixa, como é o caso do que a gente chama de modelo equilibrado de carteira aqui no clube. Ou seja você mais agressivo, que você vai ter só renda variável, mas ainda assim, perceba que existem porcentagens muito claras para cada uma das classes. Ou você pode ser algo entre conservador e entre agressivo também. Aqui o modelo sofisticado, que conta com 40% em renda fixa e 60% em renda variável. Aí quando você faz isso aqui, você já sai da ótica externa do mercado. Ah, os fundos imobiliários estão caindo, eu preciso comprar. E você passa para a ótica interna do que você realmente faz com o seu dinheiro. Bom, a minha carteira de investimentos deveria ter 30% em fundos imobiliários, mas agora ela está com 20%. Opa, aí sim é hora de você comprar fundos imobiliários. O segundo passo que você precisa ter é uma alocação micro muito bem definida. Beleza que você quer 30% da tua carteira em fundos imobiliários, por exemplo, mas quais fundos imobiliários vão entrar na sua carteira? Inclusive, essa era uma parcela das dúvidas que o Jorge, que eu mostrei aqui no começo do vídeo, tinha também. Aqui no Clube do Valor, a gente tem duas formas diferentes de olhar e selecionar fundos imobiliários. Uma é para os investidores que buscam o melhor do mercado dos fundos imobiliários, garantir aquele fluxo de recebimento de dividendos mensais, comprar fundos que são mais perenes, mais estáveis, mais consistentes na bolsa. Nesses casos, a gente usa a estratégia fundos imobiliários classe A, que basicamente busca passar 4 tipos de filtros diferentes para tirar os fundos imobiliários mais agressivos e mais arrojados e ficar somente com os perenes e consistentes. Agora, para investidores mais arrojados, que preferem comprar fundos imobiliários mais baratos do que a média, que ainda assim tenham bons dividendos e que não se importam muito com a alta volatilidade de uma estratégia ou a entrada, a rotatividade de fundos imobiliários na carteira, aí existe a estratégia S-Rank, que passa filtros diferentes no mercado, buscando comprar fundos mais cotados. E foi essa clareza de alocação de recursos que nos ajudou a perceber que, na maioria das carteiras do nosso time de gestão aqui do Clube do Valor, a porcentagem em fundos imobiliários foi ficando menor ao longo do tempo do que cada um desses investidores queria ter, nos indicando assim que era a hora sim de comprar fundos imobiliários para boa parte deles. E é por isso que depois de um balanço de ter comprado mais de 17 milhões de reais
reais financeiramente nos últimos 3 meses em fundos imobiliários e vendido pouco mais de 11 milhões, no saldo líquido, o nosso time de gestão comprou mais de 3 milhões de reais em fundos imobiliários em 3 meses. Tudo baseado em uma estratégia muito bem montada e sistemática. Agora, se é hora de você comprar fundos imobiliários pesados, isso vai depender, de novo, da tua estratégia e da tua carteira. Lembra que a consultoria gratuita tá no link aqui embaixo para você, pra gente te ajudar a decidir isso. Agora, se você quiser ver o segredo que tá por trás do resultado do Banco do Brasil recentemente, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, onde a gente te contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.